Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela presença. Eu vou contar aqui para vocês uma história de uma empresa que a gente começou em 2013. O meu nome é Marcelo Lacerda. E esse cabelinho branco que vocês estão vendo aqui, eu adquiri nos últimos 44 anos como programador de computador, que isso é a minha especialidade. Comecei com 18, 19 anos na Faculdade de Engenharia Elétrica lá da Federal do Rio Grande do Sul. E, olha, eu já programei na minha vida, viu? Agora faz uns 20 anos que eu não meto muito a mão no código, mas de vez em quando dá uma saudade. Eu fundei uma empresa em 87, que talvez vocês lembrem, apesar de serem jovenzinhos. Ela primeiro chamou Nutec, depois chamou Nutecnet, depois chamou ZAS e depois chamou Terra. Mas é sempre o mesmo CNPJ, é sempre a mesma empresa, né? Eu sou fundador do Terra com um amigo meu e nós fizemos um IPO em Nasdaq em 1999, no auge da bolha. Vocês sabem que houve uma bolha, né? Agora nós estamos vendo aqui uma outra bolha dissipando. Mas o assunto aqui não é bolha, não. A gente não vai falar de bolha, que é um assunto triste. Né, Edir? Então, vou contar a história dessa empresa para vocês. Ela foi fundada em 2013. Quando eu conheci, nessa época eu estava envolvido com uma turma que chama Singularity University. Não sei se vocês já ouviram falar da Singularity. Quem já ouviu falar da Singularity? Singularity, ela é, na verdade, uma união de alguns professores da Universidade de Stanford com os dois meninos do Google dentro de um centro de pesquisa da NASA, que é uma base aérea que fica em Mountain View. A Singularity começou assim, e quando ela se tornou privada, em 2011, algumas pessoas fizeram um investimento para contribuir capital para ela se transformar em uma empresa privada. Eu sou uma das pessoas, foram 8. Né? Na época eu achava que era um bom investimento, hoje acho que é uma espécie de doação para a humanidade. Não vai ser um investimento que vai se provar muito interessante. Quando eu estava envolvido com a Singularity, eu conheci alguns meninos, hoje eles já são quarentões. E um deles, eu estava conversando com ele e perguntei para ele, é verdade que você ganhou um Oscar? Ele falou, é verdade. Eles ganharam Oscar num filme de um diretor chamado Martin Scorsese, chamado Hugo. Não sei se vocês lembram desse filme. É um filme lindíssimo, né? Então, dois dos fundadores, o Ben Grossman e o Alex Henning, ganharam Oscar num filme Hugo, de Martin Scorsese. A gente tem um diretor nosso que chama Craig Barron, que também ganhou Oscar num filme chamado O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu vou falar um pouquinho do Craig, que eu acho ele um gênio que a gente tem lá na empresa Magnopus. Então, essa é uma empresa de Los Angeles, e ela começou quando eu conheci esses rapazes. Eu tentei comprar a empresa que eles trabalhavam, não consegui. Um ano depois eles saíram e me perguntaram se eu queria fundar uma empresa com eles. A gente começou a empresa em 2013. Eu sou um dos 5 fundadores. Juntei mais 2 amigos brasileiros e nós contribuímos capital, então, na Magnopus. Esse é o Ben Grossman, o Alex Henning, o Craig Barron está aqui embaixo. Em 2020, a gente estava trabalhando muito forte com uma empresa na Inglaterra chamada Rewind. Em 2020 para 2021, a empresa praticamente só fazia projetos para a gente. E aí eu acabei ligando para eles falando, pô, vocês só fazem projeto para a gente, 100% da receita de vocês vem da Magnopus, é melhor a gente juntar as companhias. E nós acabamos comprando a Rewind, que hoje se chama Magnopus UK, tá? Então, hoje nós somos em torno de 150 pessoas em Los Angeles e mais umas 40, quase 50 pessoas. A gente deve bater agora no final do ano 200 pessoas na Inglaterra, tá? Essa é uma empresa muito esquisita, porque ela é uma Deep Tech. Depois a gente vai falar um pouquinho a diferença de uma Deep Tech
para uma empresa não deep tech de tecnologia, né? Essencialmente, a gente desenvolve algoritmos de computação gráfica. Por isso que a gente chama ela de deep tech. Ela é uma empresa de Los Angeles, ela é uma empresa americana, que tem uma área... Todos são programadores ou artistas, designers gráficos, que tem uma subsidiária integral perto de Londres, numa cidade chamada St. Albans, e 90% do capital dela é brasileiro. Na verdade, eu sou chairman, eu sou o presidente do conselho da companhia, eu liderei o investimento e eu tenho uma esquisita mania de botar meus amigos em frias. Eu já fundei 4 empresas e geralmente eu peço para eles investirem comigo. É o caso da Magnops, aqui estamos nós há 9 anos investindo nessa empresa, uma empresa de algoritmos de computação gráfica. Até agora está indo bem, né? Vamos lá. A gente já fez mais de 100 projetos, né? Eu vou falar rapidamente alguns dos projetos para vocês aqui. Um projeto famoso nosso é a sala VR da CNN. O software da sala da CNN VR foi a gente que desenvolveu. Esse é um projeto de, acho que começou em 2015, né? E até hoje, se vocês botarem um Oculus Quest e andarem nas ruínas da Síria, nós estamos falando de hard news. Esse é um software da Magnops, tá? Que foi desenvolvido em 2014 e 2015. Um outro projeto nosso, tem muito material sobre esses projetos no YouTube, gente, se vocês quiserem dar uma olhada. Um outro projeto nosso famosinho é o primeiro software que a Pixar usou, que não foi desenvolvido internamente, né? A turma da Pixar, eles gostam de fazer tudo dentro de casa. Nesse caso, a gente fez um ambiente para um filme chamado Coco, que é, na verdade, dos mexicaninhos, do Dia de los Muertos, dos mexicanos, né? E você bota de novo o Oculus Quest e você vai com 2 amigos e você entra nos cenários do filme, você interage com os personagens e, na verdade, você vira um esqueleto. Você pode atirar sua caveira no esqueleto do seu amigo, ele desmonta, depois ele remonta. Mas é muito interessante, foi uma experiência super interessante para você ter esse nível de interatividade usando os cenários de cinematografia 3D que a gente reconstituiu, tá? Eu vou falar mais de 2 filmes, de 2 projetos. O software do Lion King, que foi 100%. Lion King da Disney, de 2019, foi 100% filmado com o nosso software. E um projeto do ano passado, na verdade 4 anos atrás, que abriu ano passado, que foi o Expo Dubai, que é uma cidade inteira, um bairro inteiro que a gente refez em computação gráfica. E, na verdade, esse é um conceito da Magnops, a gente fez um gêmeo digital do bairro, que foi um bairro construído para esse evento, né, que é uma exposição mundial, e a gente ancorou esse layer digital em cima da cidade. E é a primeira grande, eu acho, hoje em dia tem uma palavrinha da moda, que é metaverse, né, metaverso. A gente não gosta muito dessa palavra, então a palavra que a gente usa é computação interativa ou spatial computing, né? E foi o primeiro grande experimento de você ter, em cima de uma realidade física, um gêmeo digital ancorado perfeitamente em cima dessa realidade, dando uma textura digital para o Expo Dubai. A gente vai falar mais disso também. O que eu vou mostrar agora é uma espécie de pupurri dos nossos projetos, já tem 2 anos, mas eu queria que vocês vissem assim rapidinho, em poucos minutos, uma coleção de projetos que a gente fez. Eu vou falando aqui, enquanto está passando, tentando explicar o que é. Não sei se vai dar certo. O Mark Zuckerberg, no Congresso de Desenvolvedores de 2019, ele usou um software nosso chamado Elixir. Esse é o set de filmagens do Lion King, de 2019. Esse é o Mission ISS, que a gente fez com a NASA. Aqui é o Coco VR da Pixar.
Esse é um projeto para a Disney, a área VR da Disney, fomos nós que desenvolvemos na Magnópolis. Don't worry. We made you. Esse é o Blade Runner 2049, nós fizemos a versão VR dele. Esse foi o nosso primeiro projeto. Esse diretor, ele gosta muito da nossa turma lá. Martin Scorsese. Esses são projetos que a gente fez para Magic Leap. Esse é o Mission ISS, que a gente fez com a NASA, com o JPL, lá em Pasadena, perto de Los Angeles. Blade Runner 2049. Coco. Esse é o Elixir. Esse é o diretor do Lion King, ele se chama Jon Favreau. Ele é... Go ahead, have a look. Ele é super divertido, esse Jon Favreau. Então, gente, essa é a Magnópolis. Aqui a gente tem, de novo, os projetos, eu não vou passar por eles. Falar um pouquinho para vocês do Lion King. O Lion King foi uma tecnologia que a gente começou desenvolvendo para um filme também do Jon Favreau, chamado The Jungle Book. No Brasil ele chama Mowgli. Não sei se vocês lembram dessa animação. E no Mowgli, o menino, ele era um humano, mas todo o resto, todos os animais, todos os cenários eram animação. E a gente montou uma traquitana, que era um iPad que ficava na cara do diretor, ele grudava isso no pescoço, e aí ele conseguia dirigir o menininho com os animais andando em volta. Então, a partir desses algoritmos, são 3 algoritmos relativamente complexos, né? A partir desses algoritmos, a gente desenvolveu uma coisa totalmente surpreendente, que foi o Rei Leão de 2019. Nós levamos 3 anos, nós fotografamos 50 hectares, 48 hectares no norte do Serengeti, na África, e nós reproduzimos isso num estúdio em Playa Vista, um estúdio da Disney em Playa Vista, um estúdio de 25 mil pés quadrados, 2.500 metros quadrados. E, essencialmente, foi a primeira animação que foi filmada do lado de dentro. Como se você estivesse dentro de um videogame. A gente começou rodando as imagens com 16 mil núcleos de NVIDIA, e no final a gente tinha 26, 27 mil núcleos rodando, e a gente reproduziu, os animais andavam em volta do cinematographer, do diretor, de todo o film crew. Eles tinham palettes que eles escolhiam a posição do sol, eles mudavam árvores, e eles andavam no meio dessa savana africana com os animais. A gente tinha os modelos biomecânicos e a gente renderizava a textura 8K em real time com esse cloud de NVIDIA que a gente tinha. Não fiquem pensando que era uma coisa super automática. A gente tinha entre 10 e 12, 13 pessoas nossas no estúdio, tipo Mission Control, né, controlando esses servidores, né, era um problemão, mas foi, para mim, que comecei a programar com 18 anos de idade, em 1978, aqui estou entregando a idade. É quase um milagre ver essas coisas funcionando, né? A complexidade do que a Magnópolis fez, né? Esse, evidentemente, é um projeto de milhões de dólares, né? Ele custou milhões de dólares, e a patente, na verdade, não é nossa. A patente é Disney Studios, que foi quem pagou, e metade Magnópolis, 50-50, né? Esse projeto, ele deu hoje vazão a um monte de coisas, né? A principal delas é um negócio que todo mundo usa hoje, que são os light panels, né? Os light panels, eles têm esterese ocular, e se você aproxima a câmera, o fundo da imagem, ele varia também. A gente já construiu vários deles, né? Um que é muito conhecido é para uma série chamada Mandalorian, e a gente acabou agora de montar o maior light panel do mundo, com 25 pés de altura, em Nova York, para a Amazon Studios, tá? Então, esse é o Lion King.
Não está passando, eu acho. Bom, a Magnops ela tem, essencialmente, todas as grandes companhias de tecnologia do mundo têm projetos conosco. Tá? Tem uma delas que não deixa botar o logo aqui, é um fabricante de celular muito famoso, mas é hoje o nosso maior cliente. Mas todas as companhias desenvolvem software de computação gráfica conosco. Eu não vou passar esse vídeo, mas o Mission ISS, que a gente fez com o JPL, com a NASA, e com o Facebook, foi o Facebook que pagou, ele hoje é usado, graças a Laurene Powell, que é a viúva do Steve Jobs, ele é usado em 100 hospitais na costa oeste, hospitais das crianças com câncer. De alguma forma, eles... Vamos ver se passa. Acho que não vai passar. Não. De alguma forma, eles descobriram que muitas dessas crianças, a gravidade é um negócio muito duro para as crianças. Esse menininho que faz parte desse documentário, inclusive a gente perdeu ele, já tem 3 anos. Então, a Laurene Powell, a gente fez um projeto, nós doamos para esse hospital lá em Los Angeles, e a Laurene Powell já botou em 100 hospitais. Se vocês quiserem ver esse documentário, é um diretor independente, acho que inclusive é um diretor suíço, que fez esse filme, é um filme muito lindo, né? E aparece a nossa tecnologia, está lá a Magnops, chama Child of the Earth, se vocês quiserem dar uma olhada. Essencialmente, o que nós estamos construindo, um pouquinho agora vai ficar um pouquinho abstrato, tá? Mas eu vou tentar passar rápido essa parte mais abstrata. Nós estamos construindo, o que a gente imagina é que o mundo, esse lugar aqui, por exemplo, ele vai ter um gêmeo digital. E esse gêmeo digital, se ele for corretamente ancorado e se ele tiver uma capacidade resolutiva, uma resolução igual à realidade, igual ao mundo físico, você não vai conseguir distinguir o que é físico e o que é digital, né? O córtex visual humano, ele não consegue saber se um fóton que está atingindo ele foi digitalmente gerado, ou se ele está bounced, ou se ele foi refletido numa superfície física, né? Esse é um pouco da metáfora que a gente está buscando. A gente acha que no mundo do futuro, as pessoas não vão mais olhar para telas. As telas vão estar ou num substrato de silício, dentro da lente do seu óculos, ou vai ter um canhão de fótons diretamente apontado para a sua retina. Esse vai ser o dia em que essa aqui vai ser a tela do seu celular. O seu celular vai estar no bolso, ele vai ser um Edge Cloud. Ele é importante porque ele tem uma capacidade de processamento importante. Tá? Mas hoje, você já consegue botar entre 4 e 8 bilhões de gates de transistores na abinha do seu óculos. Tá? A gente tem um cliente que está fazendo isso. Então, o mundo do futuro é um mundo que as pessoas não vão mais estar olhando para uma tela. E quando vocês olharem para o mundo assim, talvez eu pudesse estar falando com vocês e ver o nome de todos, e ver um bio de todos, desde que vocês permitissem, né? Mas esse é um mundo também que desmaterializa coisas, né? Esse é um mundo em que a Samsung passa a vender televisões puramente de software, porque você não toca na sua TV quando ela está ancorada na parede. Você toca no remote, você toca no controle remoto. Mas, essencialmente, você não precisa que existam átomos lá. Você só precisa da imagem. E se a ancoragem for perfeita, você pode, inclusive, ampliar com as suas mãos para 100 polegadas, 8K de resolução, e você vai ter uma TV que é puramente software, né? Eu vou passar rapidinho por aqui, porque eu queria valorizar um pouquinho as perguntas. E aí, eu vou terminar mostrando aqui um projeto que a gente fez para a cidade de Dubai. Esse é um projeto que levou 4 anos. É um projeto, acho que isso já pode ser mencionado, de mais de 40 milhões de dólares. É o nosso contrato. E, essencialmente, a gente pegou os prédios CAD/CAM dessa cidade e a gente transformou, a gente montou esses prédios digitalmente e a gente ancorou os prédios lá. Então, quando você chegava com o seu Android ou seu iOS, quando você chegava com o seu iPhone, um outro fabricante, seres vinham falar com você,
as obras de arte falavam, você olhava as sinopses de cada um dos prédios, que são países, né? O Brasil tinha um estande bonito, tinham 160 países, né? Nós reproduzimos 190 prédios, tá, gente? E, essencialmente, o mundo ganha uma vida digital. Você andava no meio dessas criaturas, né? Lá pelas tantas passava um dragão com a calice voando assim, em cima do dragão, e você via ele, você estava sempre com o celular, né? Isso tinha muitas coisas. Então, a vida, o mundo físico, ele ganha uma vida digital, ele passa a ter uma textura digital, e meramente você andar na rua é uma viagem de descoberta. Eu tinha mais para falar para vocês, mas como só faltam 4 minutos, eu queria ver se a gente consegue fazer um rápido Q&A, se alguém tem alguma pergunta sobre a nossa firma Magnopus. Oi. Oi, boa tarde. Você comentou que você tinha muitos cores de processamento da NVIDIA. Eu imagino que você deve ter um contato muito próximo com essa tecnologia de processamento gráfico. Você pode falar um pouquinho mais a respeito de como que é a sua relação com essa empresa que faz essas placas gráficas e esses cores de processamento? A relação com a Magnopus? Eu sou presidente do conselho, eu sou um dos fundadores. A relação da Magnopus com a NVIDIA e outras empresas que preparam os cores. Sim. A NVIDIA é um cliente nosso, né? A gente participou, tem alguns algoritmos nossos dentro do Unreal 5. Todo mundo conhece Unreal, né? A gente trabalha muito perto de Unreal, muito perto de Unity. Uma das coisas que a gente está desenvolvendo no nosso produto, a gente começou a desenvolver em cima desses dois ambientes, só que agora, esses ambientes, eles têm alguns truques que não são eficientes para o que a gente quer fazer. Então, a gente está desenvolvendo uma camada abaixo deles, junto ao hardware, realmente, para ter mais throughput em refreshing gráfico e também em... Vou dar um exemplo aqui um pouquinho técnico, né? Em Dubai, a AWS ganhou a concorrência para ser a nuvem do nosso projeto. E o turnaround estava em torno de 7... Eles botaram em Bahrein, eles não botaram em Dubai, eles não botaram nos Emirados. E a gente acabou tendo que construir um cloud próprio, e a gente estava usando turnarounds de 5 milissegundos, 3 milissegundos, que é o necessário para as taxas de refresh que a gente precisava. Então, assim, sim, a gente trabalha muito perto dessas empresas, elas são clientes nossos, algumas dessas empresas pagam royalties para algoritmos nossos, e é uma super integração de times. É só mais uma. Teste som. Eu gostaria de saber quais são as linguagens mais utilizadas pela empresa hoje. A linguagem básica é C#, né? Tanto em front quanto em back-end, né? A gente precisa desesperadamente de programadores C, whatever, pode ser C#. Quem quiser... A gente precisa, no momento, a gente está pensando em abrir um grupo de desenvolvimento no Brasil, né? E assim, a Magnopus ela é uma aventura empresarial. Quem quiser fazer uma aventura em que a cada 3 projetos, 2 não dão certo, falem conosco. Esse é o lugar, né? Porque muitas coisas são experimentais. Tem mais gente querendo perguntar, pode ser só mais uma? Rapidinho. Está procurando estagiários? Está procurando estagiários? Sim, estamos procurando. O único pré-requisito para trabalhar com a gente é ter uma quantidade infinita de inteligência. O resto a gente dá um jeito. Gente, muito obrigado.